No vídeo anterior, vimos que somos capazes de aprender tanto pela observação quanto pela experiência direta. Então, já podemos avançar um pouco mais e conhecer a reciprocidade triádica. Reciprocidade triádica é um conceito central na teoria social cognitiva. Esse conceito sustenta que as ações humanas são resultado da interação entre três variáveis: o ambiente, o comportamento e a pessoa. Vamos observar separadamente cada um desses elementos. O termo pessoa é utilizado por Bandura para se referir a variados componentes da cognição humana, ou seja, a nossa capacidade de memorizar, prever, planejar e julgar, por exemplo. Nossas capacidades cognitivas permitem que nós escolhemos, pelo menos em parte, os acontecimentos aos quais prestaremos atenção, o valor que atribuiremos a esses acontecimentos e como utilizaremos no futuro as informações que aprendemos. Mas a cognição não funciona sozinha. Ela não é totalmente independente das outras duas variáveis estabelecidas por Bandura, que são o ambiente e o comportamento. O termo ambiente se refere ao ambiente que é externo à pessoa, ou seja, aos objetos, outras pessoas, clima, acontecimentos, enfim, tudo que se passa ao nosso redor. Esses fatores interagem com a nossa cognição e também com o nosso comportamento. O termo comportamento é utilizado para se referir aos comportamentos da pessoa, ou seja, ele não engloba os comportamentos dos outros, pois esses já estão incluídos na variável ambiente, ok? Bandura usa o termo comportamento para se referir aos atos realizados pela pessoa. Então, retomando as três variáveis, podemos dizer que as ações da Maria são resultado da interação entre a cognição da Maria, o ambiente que a circunda e o comportamento da própria Maria. Mas por que Bandura utiliza o termo reciprocidade triádica para se referir a essas relações? Bom, reciprocidade implica em dizer que cada fator influencia os outros dois, mas também é influenciado por eles. Dê uma olhada. A pessoa influencia o ambiente e o comportamento e, ao mesmo tempo, é influenciada por eles. Essa via de mão dupla se repete em cada um dos elementos. Nenhum fator é autônomo nem está isolado nessa relação. Já a palavra triádica implica que existem três variáveis na relação, que são a pessoa, o ambiente e o comportamento. Embora nenhuma das três variáveis seja em si mais importante que a outra, Bandura considera que o fator pessoa, ou seja, nossas capacidades cognitivas, são o fator que costuma ter um peso maior na relação triádica. Contudo, há situações nas quais o ambiente ou o comportamento pode ser o fator mais influente. Por exemplo, imagine que algumas pessoas estão passeando em um navio e ele começa a afundar. As ações que as pessoas tomarão estarão fortemente determinadas por esse evento ambiental, ou seja, nesse caso específico, o ambiente é uma variável muito influente, pois foi ele que desencadeou os processos cognitivos e comportamentais nas pessoas, e ele determinará em grande medida o funcionamento da cognição e do comportamento. Apesar de, em certas situações, fatores externos, a pessoa exercerem constrangimentos às suas ações e ao seu pensamento, essas situações não são a regra. Bandura entende que os seres humanos, na grande maioria das situações, são capazes de exercer controle sobre suas vidas. Nós somos agentes e não pacientes. Somos seres de natureza ativa e não de natureza passiva. Esse entendimento está na base do conceito de agência humana. O ser humano é agente da própria vida, é capaz de autorregulação, autorreflexão, auto-organização e ação proativa. Nós somos capazes de influenciar nosso comportamento para um caminho ou outro, de modo a gerarmos as consequências que desejamos para as nossas vidas. Segundo Bandura, o conceito de agência humana engloba 4 características principais: a intencionalidade,
a capacidade de previsão, a capacidade de autorreação e a capacidade de autorreflexão. Vejamos cada uma delas. A intencionalidade se refere aos atos que realizamos com intenção. Uma intenção envolve planejamento e ação, mas não é apenas uma expectativa. Há um compromisso em colocar em prática o que foi concebido. Todos tentamos prever quais serão os resultados das nossas ações com base no conhecimento que temos sobre o mundo. Isso é muito importante para que possamos estabelecer objetivos, pois, considerando o que prevemos, selecionamos os comportamentos que parecem mais adequados para atingirmos os resultados desejados e evitamos aqueles que podem trazer resultados indesejados. A capacidade de prever os resultados das nossas ações com base no que já sabemos é algo que nos orienta pela vida, pois diminui as incertezas em relação ao mundo que nos cerca. A autorreação é a nossa capacidade de monitorar nosso próprio progresso em direção às metas que estabelecemos. Segundo Bandura, nós não apenas definimos objetivos a serem buscados, mas nós nos regulamos o tempo inteiro para tentar garantir que tais objetivos sejam claros, estejam de acordo com o que acreditamos que somos capazes de conquistar e não estejam muito distantes do futuro. A autorreflexão é a nossa capacidade de examinar e avaliar o tempo todo o nosso próprio funcionamento, o significado dos objetivos que estabelecemos na vida, nossa motivação, a adequação dos nossos raciocínios. Também avaliamos os efeitos que outras pessoas têm sobre nós. Segundo Bandura, um dos principais mecanismos que utilizamos para a autorreflexão chama-se autoeficácia. A autoeficácia é a crença que temos a respeito das nossas capacidades para realizarmos uma ação pretendida. Nós agimos no sentido de gerarmos resultados desejados. Já vimos isso. Contudo, Bandura afirma que a decisão de agir ou não agir depende da crença que temos a respeito da nossa capacidade de executar com sucesso a ação pretendida. Essa crença ou expectativa chama-se autoeficácia, e ela influencia as escolhas que fazemos sobre como vamos agir, quanto esforço vamos empregar nessas ações, por quanto tempo vamos insistir em realizá-las diante das dificuldades, e se vamos ou não desistir caso aconteçam retrocessos. Mas a autoeficácia se fundamenta em quê? Segundo Bandura, a autoeficácia se apoia em outras duas crenças. Primeiro, ela se baseia no quanto acreditamos ser capazes de controlar nosso próprio funcionamento físico e mental, no quanto de controle acreditamos exercer sobre esse funcionamento. Segundo, ela se baseia no quanto acreditamos ser capazes de controlar o ambiente no qual agiremos. Quanto mais eu acredito ser capaz de controlar a mim mesmo e ao ambiente no qual agirei, maior é minha autoeficácia, ou seja, maior é minha crença em relação às minhas capacidades de realizar aquela ação. No próximo vídeo, conheceremos a autorregulação, mais um conceito central na teoria social cognitiva de Albert Bandura.